Será o fim dos campeonatos estaduais, em especial o futebol carioca? A gente vai trazer neste vídeo porque é da decadência aí, de quase uma falência do campeonato carioca. Por que os grandes não estão valorizando a competição? Por que os grandes estão nas últimas colocações? E nesse vídeo eu vou trazer tudo para você entender, e no final eu vou trazer o problema principal porque os times não estão valorizando o campeonato carioca. Muito prazer, eu sou o Richard, sou analista esportivo aqui do canal, e neste vídeo você vai ficar super informado dos últimos acontecimentos do campeonato carioca. Vamos começar lá pela primeira rodada. Já que é início de campeonato, a gente também vai lá para o início da competição, onde nenhum time grande conseguiu fazer uma vitória, não conquistaram sequer os 3 primeiros pontos. Começar pelo Botafogo, que jogou na primeira rodada, abrindo aí a competição, perdendo para o Maricá por 2-1. Já o Vasco da Gama enfrentou o Nova Iguaçu fora de casa e empatou em 1-1. Esse jogo também foi no sábado. Vamos continuar no jogo de sábado. Tivemos ainda em Moça Bonita, Bangu perdendo para a Portuguesa. E já vamos agora para os jogos de domingo. Isso tudo válido pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Lembrando, gente, que até a gravação desse vídeo havia acontecido somente as 3 primeiras rodadas da competição. Já no domingo, dia 12, o Flamengo jogou fora de casa, né? Além de ser fora de casa, também fora do Rio de Janeiro, perdeu para o Boa Vista por 2-1. O Madureira venceu o Volta Redonda por 2-0, e o Fluminense, fechando a primeira rodada no domingo, empatou com o Sampaio Corrêa em 0-0. Esse foi a primeira rodada da competição. Na segunda rodada, o Botafogo conseguiu aí vencer a Portuguesa por 2-0 na terça-feira, dia 14, e o Maricá ficou 1-0 contra o Boa Vista. O Nova Iguaçu venceu o Sampaio Corrêa por 1-0. O Fluminense perdeu para o Volta Redonda por 1-0. O Flamengo fez o primeiro ponto, empatando o Madureira em 1-1. E o Vasco da Gama empatou sua segunda partida, só que em 0-0. Então aí os times grandes, somente na segunda rodada, o Botafogo conseguiu uma vitória, mas não suficiente para trazer aí alívio na tabela do Campeonato Carioca. Para a gente fechar os jogos da terceira rodada e todos os jogos que já aconteceram do Campeonato Carioca, para a gente trazer uma análise de que está acontecendo, gente. Por que o Campeonato Carioca está tão sem credibilidade? Por que os grandes não estão valorizando a competição, estão deixando de lado este campeonato tão maravilhoso? E será que vai entrar em decadência? Será se vai encerrar a competição? Enfim, vamos para a terceira rodada. Terceira rodada, o Sampaio Corrêa venceu o Botafogo por 2-1. O Fluminense fez mais um pontinho empatando contra o Maricá. Aí vamos logo para o Vasco da Gama, que jogou no domingo, dia 19, empatando com o Boa Vista em 1-1. E o Flamengo perdeu para o Nova Iguaçu em 2-1. Nova Iguaçu venceu aí o Flamengo por 2-1. Isso foi o que aconteceu aí nas 3 primeiras rodadas aí do Campeonato Carioca. Vamos trazer a tabela para você, gente, para você ver o que realmente está acontecendo aí no Campeonato Carioca, essa mudança aí, por que os times grandes estão lá embaixo, por que os outros times estão ali no início da tabela, ali na liderança e nas primeiras colocações. Perdão aí. Vamos trazer a tabela, ó. Em primeiro lugar está o Nova Iguaçu com 7 pontos, com a mesma quantidade de pontos está o Maricá, ainda não perderam na competição. A Portuguesa está em terceiro lugar com 6 pontos e o Volta Redonda está em quarto lugar com 6 pontos. A gente indo aqui para a continuação, Madureira é o quinto colocado com 4 pontos, Boa Vista é o sexto colocado também com 4 pontos, Sampaio Corrêa também com 4 pontos, e ali na parte de classificação somente o Botafogo está ali
com 3 pontinhos. E no finalzinho, olha só, gente, o Campeonato Carioca, que loucura. Os 3 grandes também aí da capital do Rio de Janeiro, o Vasco da Gama é o 9º colocado com 3 pontos, ainda não venceu ninguém. O Fluminense tem somente 2 pontos, também não sabe o que é vitória. O Flamengo é o penúltimo colocado da classificação, somente com 1 pontinho, também não venceu. E o Bangu também aí não venceu na competição, é o último com 1 pontinho. Olha só o vexame que os times grandes estão passando neste momento. Se o Bangu pontuar, ficaria os 4 grandes praticamente aí no final da tabela, sem poder participar de Taça Rio, sem poder participar aí da Taça Guanabara. Agora vamos para as questões, o porquê que o Campeonato Carioca está nessa decadência, está nesse declínio aí, está indo cada vez mais aí para o fundo do poço aí, sem valorização alguma. Os times grandes aí não estão dando valor ao Campeonato Carioca. A começar pela regra do Campeonato Carioca, que mudou e tirou o brilhantismo do Campeonato Carioca. Anos atrás, a tabela funcionava da seguinte forma: se o Campeonato Carioca fosse hoje, o Nova Iguaçu terminasse hoje, vamos pegar aqui essa tabela, o Nova Iguaçu era o campeão da Taça Guanabara, que era o primeiro turno, e isso dava direito ao campeão disputar, já ter uma vaga garantida aí na decisão do estadual. Então, o que faria? Tinha os grupos, os 2 primeiros de cada grupo faziam a semifinal da Taça Guanabara, isso a tabela do Campeonato Carioca de anos atrás. Faziam 2 semifinais e a final com 2 jogos, isso a Taça Guanabara. O campeão da Taça Guanabara já tinha vaga garantida na final do estadual. Segundo turno do Campeonato Carioca também era distribuído em grupos, onde os 2 primeiros do grupo A e os 2 primeiros do grupo B faziam a semifinal da Taça Rio, e os 2 melhores, né, os 2 semifinalistas, faziam a decisão da Taça Rio. Com isso, o campeão da Taça Rio fazia a final do Campeonato Carioca com o campeão da Taça Guanabara. Caso o campeão da Taça Guanabara fosse o mesmo campeão da Taça Rio, já era considerado o campeão carioca. Então, tinha um brilhantismo, tinha uma disputa, eram praticamente 3 títulos em disputa, o público era maior, a receita era maior, então o retorno da bilheteria era maior, trazia mais público, enfim, tinham todas essas vantagens relacionadas ao Campeonato Carioca. E hoje o Campeonato Carioca tem toda uma regra totalmente diferente. Qual é essa regra, Richard? Eu vou explicar agora. Hoje o Campeonato Carioca funciona da seguinte forma: só é um grupo, 20 clubes disputando entre si, os 4 primeiros, que no caso hoje seria o Nova Iguaçu, Maricá, Portuguesa e Volta Redonda. Esses fariam a semifinal do Campeonato Carioca. E depois os 2 melhores semifinalistas fazem, na verdade, né, que é a nova regra, fazem a decisão do Campeonato Carioca. Ponto. E o campeão da Taça Rio, eles aproveitam ali o 5º, 6º, 7º e 8º, que hoje seria Madureira, Boa Vista, Sampaio, Corrêa e o Botafogo, para disputar a Taça Rio, que para mim não tem brilhantismo nenhum, não tem valor nenhum, não tem emoção alguma, certo? Então aí é a regra aí que para mim acabou praticamente aí com o brilhantismo do Campeonato Carioca. E Chaves, lá no início do vídeo você falou que ia trazer o principal motivo porque o Campeonato Carioca está tão desvalorizado, está tão desmotivado, e porque os clubes grandes da capital do Rio de Janeiro não estão valorizando a competição. Gente, é um detalhe simples, né, entre aspas, mas o que vem trazer essa distância e esse desrespeito com o Campeonato Carioca é a questão da premiação.
Todo campeonato tem premiação. Vamos trazer aqui a Copa do Brasil, que é o campeonato que mais paga no cenário brasileiro, que chega a cerca de 70 milhões em premiações para o campeão. O Campeonato Brasileiro é em média ali 3 milhões, 35 milhões em premiação para o campeão. Agora vamos para os campeonatos estaduais. Já já eu digo por que o Carioca está nessa decadência por causa de premiação. O maior campeonato estadual em premiação é o Campeonato Paulista, que paga 5 milhões ao campeão. O Campeonato Brasiliense, que é o segundo colocado em premiação, paga 1 milhão ao campeão. O Campeonato Paraense paga 200 mil. O Campeonato Alagoano paga 150 mil. O Catarinense paga 100 mil. O Pernambucano, 83 mil. Piauiense paga 50 mil e um carro no valor de 92 mil. O Roraima, o roraimense, paga 30 mil. Então, vamos destacar aqui o Paulista, que paga 5 milhões, e o Brasiliense, que paga 1 milhão de reais ao campeão. Richardson, pois diga agora quanto paga aí de premiação a Federação Carioca para o campeão estadual. Eis o checkmate, gente. O Campeonato Carioca não paga premiação nenhuma ao campeão. Nenhuma. A federação não dá valor para o campeão. Então, por isso que muitos times grandes do Campeonato Carioca não estão valorizando, estão jogando com time misto, estão jogando com time sub-20, e o time principal está fazendo pré-temporada. O Botafogo fez isso, o Fluminense fez isso, o Botafogo fez isso e o Flamengo também fez isso. Nas primeiras rodadas não colocou o time principal para atuar. Por vários motivos. Não tem premiação, não tem motivação, não tem a visibilidade que tinha anteriormente. Tem a questão também das contusões dos jogadores para o restante da temporada. Muitos jogadores são estourados em relação a joelho, a tornozelo, musculação, enfim, porque fica sobrecarregado no Campeonato Carioca, que joga sábado e domingo, joga terça, quarta, quinta, enfim. Então, por esse motivo, eles preferem... Gente, eu nem gosto de usar essa palavra, mas tem que usar, que é o que acontece. Poupar os jogadores, né? É isso que acontece. Eles poupam os jogadores para poder aí ter um elenco recheado aí e com menos jogadores no departamento médico, poupando nos campeonatos estaduais. Então esses são motivos que o Campeonato Carioca está nessa decadência. A federação não ajuda, a federação não paga premiação nenhuma, inclusive não só o Campeonato Carioca, só para trazer aqui uma informação para vocês que acompanham aqui o canal Rota da Bola. Inclusive, se você ainda não é inscrito aqui no canal, você está esperando o quê? Aproveite que não só o Campeonato Carioca a gente traz destaque, mas também todos os campeonatos estaduais, e a gente vai falar assim do time do seu coração. E para isso, aproveite, se informe, se inscrevendo aqui no canal Rota da Bola. Então, outros campeonatos que não pagam premiação é o Gaúcho, o Mineiro, Sergipano, Paranaense. Nenhum desses campeonatos estaduais pagam premiação. E lembrando que a gente nem conseguiu as informações das outras federações, como a Federação Capixaba, a Federação Baiana, o Campeonato Cearense, o Goiano, o Maranhense aqui do estado pelo qual eu moro, que a premiação é uma negação. Tá? Eu ainda não sei nem o valor, porque a Federação Maranhense aqui também é uma zona, muda tabela, muda premiação, muda confronto, enfim. Mas vamos voltar ao Campeonato Carioca. Então, esse é o maior problema hoje dos times grandes não valorizarem o Campeonato Carioca. É porque não paga premiação nenhuma. Então, para evitar desgaste de jogadores, eles ficam poupando e colocando os jogadores da base, jogadores aí mistos, jogadores que não são utilizados com tanta frequência na temporada. Então quero saber de você que acompanhou o vídeo por completo, que chegou até aqui. O que você acha aí? O que precisa ser feito, né, para poder aí trazer de novo aí aquele carinho público para o Campeonato Carioca? Aproveita aqui o espaço,
deixa seu comentário. E mais uma vez, se você ainda não é inscrito, independente se você é torcedor do Flamengo, do Botafogo, do Vasco da Gama, do Tricolor, da Laranjeira, do Cruzeiro, independente do time do seu coração, aproveite, se inscreva e fica super informado de tudo que acontece no mundo do futebol. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço, valeu, tchau.